Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, mais uma quarta-feira, longe fisicamente dos irmãos, sem podermos nos reunir para orar, para cantar e para estudar a palavra do Senhor. Eu, sinceramente, não vejo a hora de dizer que essa será a última quarta-feira em que nós faremos esse tipo de devocional usando esse sistema. Mas Deus, dentro da sua providência, sabe o melhor tempo para isso. E nós temos que orar ao Senhor nosso Deus para que os seus desígnios sejam cumpridos em nossas vidas. Mas hoje eu gostaria de meditar na palavra de Deus com os irmãos, na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 19 ao versículo 26. Eu gostaria de convidar você para que você pegasse sua Bíblia e pudesse então acompanhar a leitura que farei da palavra de Deus nesses versículos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 até o versículo de número 26. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém. Eu gostaria de convidar você para que possamos, nesse momento, fazer uma oração ao Senhor nosso Deus. Senhor, nós queremos, ó Deus, reconhecer a tua grandeza, a tua sabedoria, o teu senhorio. E, ó Deus, dizermos que somos teus servos. Dizermos, ó Deus, que precisamos do Senhor e da ação do Senhor. Nesse tempo tão difícil, nesse tempo marcado por tantas anormalidades, nós queremos, ó Deus, rogar do Senhor que olhe para nós e veja a nossa situação, ó Deus. Esteja conosco e possa, ó Deus, agora, com que a tua palavra que será exposta seja de edificação para as nossas vidas. Ó Deus, que em nome de Jesus ela possa consolar o nosso coração e direcionar aquilo que deve ser a nossa atenção para com o Senhor e para com a sua obra. É assim que nós te oramos, ó Deus, porque a quem clamaremos, senão ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. É assim que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, para a maioria das pessoas, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muito temor, é um tempo de muita angústia. Desde que a pandemia ela teve início, o mundo tem presenciado dias de muito medo. Nós estamos assistindo nos telejornais, nós estamos lendo em blogs e em sites de informações, de notícias, que centenas de milhares de pessoas tiveram as suas vidas ceifadas por conta do coronavírus. A nossa nação mesmo, em nosso país, nós estamos diariamente sendo noticiados que centenas e centenas de pessoas estão morrendo
por conta dessa enfermidade tão avassaladora. Essa situação tão inusitada, porque eu acho que nenhum de nós esperava uma situação assim até pouco tempo atrás. Essa situação tem feito com que muitas pessoas elas acabem se perguntando: e depois da morte, o que acontecerá comigo? O que é que vai acontecer com fulano se ele vier a morrer? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, sobretudo dentro do contexto deste mundo que vivemos. Esse mundo dominado pelo naturalismo, pelo evolucionismo, pelo humanismo. E muitas pessoas que acabam sendo pessoas influenciadas por esse pensamento, por esses pensamentos, por essas teorias, elas acabam sendo de alguma maneira forçadas a perguntar justamente o que é que acontecerá depois da morte. Eu digo isso, irmãos, porque essas teorias, elas dizem que a existência do ser humano cessa depois que o ser humano morre. Então, você é somente aquilo que é depois que você, até o dia em que você morrer. Porque depois que você morrer, a sua existência, ela cessará. Em tempos normais, então, as pessoas que defendem essas teorias, elas não fazem essas perguntas. Elas dizem para nós, não tem por que vocês perguntarem, depois da morte, o que acontecerá? Porque não existe nada depois da morte, dizem essas pessoas. Mas o fato, irmãos, é que a realidade da vida eterna, ela está presente dentro de nós como um senso inexpugnável. Não tem como você tirar isso do coração e da mente. E é em tempos como esse que nós estamos vivendo, esse sentido, essa intuição, essa percepção, ela se torna cada vez mais forte dentro de nós. Por isso que quando alguém que advoga essas teorias, ela passa por uma situação como essa que nós estamos vivendo, ela é de alguma maneira pressionada a perguntar: e depois da morte, o que acontecerá? Se as pessoas, elas do mundo, elas são forçadas a fazer essas perguntas, nós como cristãos, nós já temos essa resposta. Os cristãos, eles advogam a doutrina da ressurreição. Para nós, a doutrina da ressurreição é uma doutrina de importância fundamental, uma doutrina de importância capital e maiúscula para nós. E, dentre outros assuntos, a primeira epístola aos Coríntios fala a respeito dessa doutrina, da doutrina da ressurreição. Essa carta ela foi escrita para os irmãos daquela igreja diante de dúvidas e questionamentos que eles tinham a respeito dessa doutrina, da doutrina da ressurreição. Essa carta foi escrita num período em que os primeiros crentes daquela igreja estavam falecendo. Durante o período da conversão desses primeiros crentes, eles haviam escutado a respeito da volta de Cristo Jesus, que Cristo Jesus ele voltaria mais uma vez e ele então restauraria então este mundo à sua ordem e implantaria o seu reino aqui. Pois bem, muitos daqueles crentes que escutaram essas primeiras pregações a respeito da volta de Cristo, eles provavelmente entenderam que essa volta era uma volta iminente, que ela aconteceria bem rápida. Contudo, o que aconteceu? Aos poucos, esses crentes eles foram morrendo. Mas Jesus Cristo não voltava. Então, aqueles crentes que permaneciam vivos, eles começaram a terem dúvidas, né? Ora, se Jesus Cristo não voltou e esses crentes, eles morreram, o que é que acontecerá com eles depois da morte? O que é que está acontecendo? Ou como eles estão passando agora? E naquela época, irmãos, o entendimento popular, o entendimento secular daquela época,
era que os corpos das pessoas eram ruins. Na verdade, era comum as pessoas daquela época elas dizerem que os corpos das pessoas boas, na verdade, era uma espécie de prisão das suas almas. Era um calabouço das suas almas. De tal maneira que quando essas pessoas boas elas morriam, havia uma espécie de libertação dessa prisão. Nesse caso, a alma continuaria a existir, só que ela estaria sem estar presa ao corpo. Então, o cristianismo veio de encontro a esse entendimento que era muito popular naquela época em que a igreja de Corinto foi plantada, e ela defendeu que o corpo, na verdade, foi criação de Deus, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e que Deus tem propósitos para o nosso corpo, inclusive para além da nossa morte. E aí é que o apóstolo Paulo ele apresentou a doutrina da ressurreição do corpo. Nosso corpo será ressurreto depois que nós morrermos, em um dia. Sem dúvida alguma, irmãos, isso nem sempre era fácil de ser compreendido pelos coríntios. Principalmente no início, quando isso foi pregado, porque ia de encontro a tudo aquilo que eles até então haviam sido ensinados, até então a tudo aquilo que eles haviam ouvido durante a sua vida. De tal maneira que haviam alguns crentes da igreja de Corinto que eles estavam com muitas dúvidas a respeito dessa doutrina. Enquanto que haviam outros que estavam afirmando que não havia ressurreição. Se você ver lá o versículo 12 desse mesmo capítulo, capítulo 15, versículo 12, você vai ver claramente que o apóstolo Paulo diz que haviam membros daquela igreja que diziam assim, claramente que não haveria ressurreição dos mortos. Então, o apóstolo Paulo, ciente dessa situação, ele escreveu o finalzinho dessa epístola para tratar justamente desse assunto, corrigir problemas doutrinários relacionados a esse assunto, a doutrina da ressurreição do corpo. A partir do versículo 13, aqui deste capítulo, do capítulo 15, o apóstolo Paulo ele trouxe algumas implicações doutrinárias que a pessoa que dizia que não haveria ressurreição, ela deveria considerar. Por exemplo, no versículo 13 e no versículo 16, ele disse que se, porventura, nós não crermos que houve ressurreição ou haverá ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se a ressurreição não é verdadeira, Cristo não ressuscitou. Ele vai dizer mais no versículo 14, no versículo 17 também, que se não há ressurreição, a fé cristã ela é vã, ela não presta para nada. E ele vai dizer mais, ainda no versículo de número 15, que se caso não haja ressurreição, os apóstolos, na verdade, deveriam ser considerados como mentirosos, porque eles pregaram a respeito disso. E, por fim, no versículo 18, o apóstolo Paulo ainda diz que se não há ressurreição, os mortos, eles pereceram para sempre. Então, se você teve algum irmão em Cristo, ou algum familiar que é cristão, que morreu, se não há ressurreição, acabou por ali. Você nunca mais vai ver ele. Você nunca mais vai poder, de fato, ser consolado dessa saudade que você sente em seu coração por essa pessoa. Então, a partir do versículo 19, que é justamente o início do texto que nós lemos a princípio, o apóstolo Paulo vai considerar aqui e acrescentar aqui mais uma razão pela qual ele advoga que há ressurreição. E por que nós devemos crer na ressurreição? Veja só, versículo de número 19. Acompanhe a leitura que farei da palavra de Deus, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E esse, meus irmãos, era o problema de alguns coríntios. Boa parte deles, eles não acreditavam
na ressurreição. Então, eles acreditavam em tudo o que diz respeito ao cristianismo, aos dogmas cristãos, menos na ressurreição. Ou seja, para eles, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que a esperança deles, dentro dessa perspectiva cristã, supostamente cristã, se limitava apenas a esta vida. Ou seja, eles estavam transformando equivocadamente a fé cristã em uma religião terrena, em algo que começa aqui na terra e termina aqui na terra também. Segundo o apóstolo Paulo, a consequência dessa crença, ou nessa descrença, melhor dizendo, na ressurreição, era a infelicidade. O apóstolo Paulo, ele diz, em outras palavras, quem não crê na ressurreição é infeliz. Porque vamos pensar um pouco, meus irmãos. Se não há ressurreição, a salvação em Cristo, ela é inútil. Sim, ela é inútil, porque nós só somos felizes porque nós cremos que Jesus Cristo, ele morreu para nos salvar da morte eterna. Não é? Não é? Mas se não há ressurreição, então, para que crer em Cristo? Crer em Cristo, então, se não há ressurreição, seria simplesmente pregar, seria simplesmente sofrer, seria simplesmente se abster de determinadas coisas, seria se sacrificar, ser perseguido por outras pessoas, mas no final de contas nós não receberíamos nada em troca. A vida cristã ela seria uma grande piada sem graça, não é? Contudo, os crentes de todas as épocas, meus irmãos, eles tiveram em seus corações a esperança que, uma vez que o seu corpo mortal viesse a padecer, eles ressurgiriam dentre os mortos. Essa era uma convicção inequívoca que nós encontramos ao longo de toda a história, e não apenas dentro de toda a história cristã, não apenas dentro da história da igreja primitiva, mas já no Antigo Testamento também. Por exemplo, se você for ler o livro de Jó, ele demonstra essa verdade. O próprio Jó, ele disse e ele entendeu que depois que ele morresse, ele veria a Deus pessoalmente. Lá no capítulo 19, ele disse assim: depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Você está percebendo? Ele disse que o corpo dele seria revestido novamente, e ele veria então a Deus. Ele acreditava na ressurreição do corpo. O próprio Davi, aquele que era um homem segundo o coração de Deus, lá no livro dos Salmos, no Salmos 16, ele orou a Deus dizendo assim: Senhor, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ou seja, ele acreditava que iria viver eternamente, ele cria piamente nisso. Tanto é que ele cria piamente nisso, que a Bíblia conta lá em 2 Samuel, no capítulo 12, que um de seus filhos veio a padecer. E após a morte desse filho recém-nascido dele, ele declarou assim: eu irei a ele, mas ele não voltará a mim. Você percebe? Ele acreditava na ressurreição do corpo. Ele acreditava que existia uma vida além desta. O profeta Daniel, ele falou lá no capítulo 12 do seu livro: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Você percebe? Os crentes do Antigo Testamento, eles já criam na doutrina da ressurreição. E foi essa mesma certeza, irmãos, foi essa mesma convicção que consolou os corações dos irmãos do Novo Testamento e também de toda a igreja cristã. Eu sempre gosto de contar o exemplo
dos pioneiros do presbiterianismo aqui no Brasil, que em face da morte eles não temeram. A Bíblia nos mostra que as promessas de Deus foram verdades inexpugnáveis em seus corações, inalienáveis em suas mentes. Miguel Torres, por exemplo, pastor presbiteriano que viveu no século XIX, um dos pioneiros do evangelho no estado de Minas Gerais, ele disse assim na hora da sua morte: eu pensei que eu iria para o céu na hora da minha morte, mas foi o céu que veio me encontrar. A história também conta o caso de Moody, o grande avivalista do século XIX. Ele que pregou tantos sermões e levou tantas pessoas a Cristo, ele disse na hora da sua morte: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. David Martin Lloyd Jones, aquele que provavelmente foi o pastor reformado de maior proeminência no século passado, pastor da Capela de Westminster, em Londres, ele, no final da sua vida, ele foi acometido de uma enfermidade muito severa. Ele foi acometido de um câncer. Ele, primeiramente, fez um tratamento. A princípio, esse tratamento parecia ter dado efeito e ele parecia que, então, seria curado. Mas não demorou muito para que o câncer voltasse de forma avassaladora. Ele, no seu leito de morte no hospital, a história conta que ele chamou sua família, ele chamou os presbíteros da igreja, e ele então fez o seguinte pedido para eles: peçam para a igreja deixar de orar pela minha saúde. Eu não quero que orem mais pela minha cura. Não me detenham da glória. Não me detenham da glória. Eu quero ir para a glória. E ele foi para a glória. Meus irmãos, por que é que esses homens, eles agiam dessa forma diante da morte? Por quê? Porque eles podiam dizer, como o apóstolo Paulo dizia, que mesmo que o nosso homem exterior ele se corrompa, ou seja, esse homem visível aqui se corrompa, o nosso homem interior, ou seja, o nosso espírito, ele se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E um dia nós ressuscitaremos. E por isso o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele quer enfatizar essa verdade. A doutrina da ressurreição, ela é fundamental para que nós não venhamos a ficar deprimidos, a fim de que nós não venhamos a ficar angustiados sobremaneira diante da morte. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 20 desse capítulo 15, ele vai reafirmar a doutrina da ressurreição do corpo. Ela é extremamente necessária. Veja só o versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Note como é que ele diz aqui. Mas, de fato, ou seja, verdadeiramente, Cristo ressuscitou dentre os mortos. A prova, irmãos, de acordo com o apóstolo Paulo, de que há ressurreição e que, inclusive, nós ressuscitaremos, é que o Senhor Jesus Cristo, ele ressurgiu dos mortos. E nós ressuscitaremos da mesma maneira como que, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele é o primeiro a ressurgir de muitos. Eu sei que na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós encontramos o registro de crentes que morreram, mas que foram milagrosamente ressuscitados. Eu sei disso. Mas o fato é que todos aqueles que foram ressurretos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eles morreram novamente.
Até mesmo aqueles que o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Eu estou lembrando aqui de 3 casos. Por exemplo, o filho da viúva de Naim, ele morreu, ele foi ressuscitado, mas morreu de novo. A mesma coisa aconteceu com a filha de Jairo e a mesma coisa aconteceu com Lázaro. Todos eles foram ressuscitados, mas eles morreram novamente. O próprio Cristo, portanto, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi o primeiro que morreu, que ressuscitou, mas que nunca mais morreu novamente. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Nós também, meus irmãos, nós estamos sujeitos à morte, é verdade. Mas quando nós ressuscitarmos, nós ressurgiremos do pó para sempre. Nós ressuscitaremos e ressuscitaremos para sempre, para nunca mais morrer. E para exemplificar isso, aqui no versículo de número 20, o apóstolo Paulo ele vai dar um exemplo do Antigo Testamento, ainda no versículo 20. Ele compara aqui Cristo com as primícias do Antigo Testamento. O que eram essas primícias? Irmãos, acontecia que Deus, no Antigo Testamento, ele havia determinado aos israelitas para que os israelitas apresentassem os primeiros grãos de suas colheitas ao Senhor, como se fossem ofertas ao Senhor. Esses primeiros grãos da colheita eram chamados justamente de as primícias, certo? O que é que acontecia? Essas ofertas, elas eram apresentadas ao Senhor como oferta ao Senhor, e somente depois que esses primeiros grãos eles eram oferecidos ao Senhor, é que os israelitas eles podiam voltar para as suas plantações e assim colher o restante dos grãos, não é? E é esse o ponto aqui do apóstolo Paulo, que a ressurreição de Cristo foi uma espécie de primícias da ressurreição dos mortos, dos crentes mortos. Em sua morte e em sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma oferta de si mesmo a Deus em nosso favor. E assim como o Senhor Jesus Cristo ressurgiu, depois de Cristo, nós ressuscitaremos também. E então, nos versículos 21 e 22 do capítulo 15, o apóstolo Paulo ele vai continuar explicando a respeito de como a ressurreição de Cristo é importante para nós. Ele diz que para nós, no versículo 20, Cristo, a ressurreição de Cristo, Cristo é as primícias, ele é aquele que primeiro ressuscitou. E aí no restante do texto, no versículo 21 e 22, ele vai continuar a falar a respeito da importância da ressurreição de Cristo para nós. Veja só, versículo 21 e 22. Diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A ideia que permeia aqui esses 2 versículos, irmãos, é uma ideia de representatividade. A ideia é a seguinte, que da mesma forma que um homem, ou seja, Adão, ele foi responsável pela morte de todos os homens, um outro homem, Cristo Jesus, através dos seus méritos, ele é responsável pela ressurreição de todos os mortos, crentes. Da mesma forma como Adão, ele morreu, todos nós morreremos. Mas também, da mesma forma como Cristo, ele ressurgiu dos mortos, todos aqueles que são de Cristo ressuscitarão. Você entendeu? O Adão e Cristo, eles são, digamos assim, os padrões, tanto para a nossa morte, quanto para a nossa ressurreição. Tanto Cristo quanto Adão, ambos, eles praticaram alguns atos que tiveram consequências para todas aquelas pessoas que eles representam, não é? Para todas aquelas pessoas com que eles se identificam.
aqueles que são identificados com Adão estão sujeitos à morte por causa do ato pecaminoso de Adão. Da mesma forma, aqueles que estão identificados com Cristo e representados por Cristo estão, portanto, sujeitos à ressurreição para a vida eterna por causa da justiça dele. E essa é uma realidade para nós. Em um certo sentido, a Bíblia, então, ela nos mostra que nós estamos morrendo em Adão. Nós começamos a morrer em Adão, o nosso primeiro representante. Mas também nós começamos a ressuscitar quando Cristo, nosso segundo representante, ele ressuscita dentre os mortos. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Percebe? Então, a ideia aqui é de representatividade, que nós somos privilegiados se nós temos a Cristo como nosso Senhor. Que privilégio nós temos a Cristo como nosso Salvador. Que grande dádiva nós temos a Cristo como nosso Redentor. Mas quem sabe, você, assim como os crentes da igreja de Corinto estavam, quem sabe você está aí se perguntando, mas pastor, por que então Deus não ressuscita logo todos os crentes, todos aqueles nossos irmãos e os nossos familiares cristãos que já morreram? Porque se Deus fizesse logo isso, pastor, evitaria que a gente sofresse tanto com a morte e também visse que aqueles nossos amigos e irmãos em crente, em Cristo, eles também sofressem. Por que Deus não faz logo isso? O apóstolo Paulo, no versículo 23, ele vai nos explicar a razão pela qual isso ainda não pode acontecer. Veja só, versículo de número 23. Ele diz o seguinte: cada um, porém, por sua própria ordem, ou seja, na sua ordem de ressurreição. Ele diz: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. De acordo aqui com o apóstolo Paulo, a razão pela qual ainda não houve a ressurreição dos nossos queridos irmãos em Cristo é que Deus colocou uma ordem de eventos que deve ser seguido. Assim como a colheita lá no Antigo Testamento tinha uma ordem, primeiro o indivíduo tinha que levar as primícias para só depois ir colher o restante dos grãos, assim também na ressurreição dos mortos. Porque assim como acontece na colheita, a colheita ela não ocorre só de uma vez, mas uma sequência, assim também na ressurreição haverá uma sequência. A ideia é a seguinte, que primeiramente Cristo Jesus, nosso Senhor, ele tem que ressuscitar, ele já ressuscitou, não é? A Bíblia diz que ele é as primícias. Em segundo lugar, que o versículo 23 diz que depois os que são de Cristo, eles ressuscitarão. Então, esses ainda não ressuscitaram, eles ressuscitarão no futuro. E aí, quem sabe você está se perguntando, e pastor, e quando o Senhor Jesus Cristo, e quando esses que voltarem dos mortos, eles ressuscitarem, o que acontecerá então, depois disso? O versículo 24 nos explica, versículo 24 e versículo 25, diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. De acordo com esse texto, depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que então os crentes ressuscitarem no último dia, diz aqui o texto em terceiro lugar que o Senhor Jesus Cristo, ele entregará o mundo restaurado a Deus.
E como é que ele fará isso? Como é que ele entregará esse mundo restaurado a Deus? Diz aqui o texto, irmãos, que ele fará isso destruindo todos os inimigos de Deus. Ele fará isso destruindo todos os inimigos da igreja. Ele eliminará todos aqueles que hoje se opõem a Cristo, todos aqueles que se opõem a Deus, todos aqueles que se opõem à obra do Espírito Santo, todos aqueles que são contra a igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele só voltará, diz o texto, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Essa imagem é uma imagem muito interessante, essa imagem de colocar os inimigos debaixo do pé. Ela vem de uma prática que era muito comum nos tempos antigos, quando os imperadores, eles ficavam sempre sentados nos seus tronos, eles ficavam entronizados sempre acima de seus súditos, eles ficavam numa espécie de plataforma. Então, a ideia era a seguinte, que quando os seus súditos, eles se curvavam, eles então ficavam literalmente debaixo dos pés desses imperadores, desses reis. Já no caso dos inimigos, era muito comum o rei ele colocar o seu pé aqui no pescoço do inimigo, simbolizando que esse inimigo estava sujeito totalmente a este rei. Irmãos, é isso que o Senhor Jesus Cristo vai fazer naquele último dia. Ele fará isso porque Deus, o Pai, lhe deu toda a autoridade. A Bíblia registra que uma vez o Senhor Jesus Cristo ressurreto, antes de ser assunto ao céu, ele se voltou para os seus discípulos e disse assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo, imbuído dessa autoridade, ele voltará a esse mundo para destruir e também para condenar todos os inimigos da igreja. E depois que ele fizer isso, esses inimigos da igreja, esses inimigos de Deus, eles nunca mais vão se opor a Deus. Eles nunca mais tentarão enganar a igreja. Eles nunca mais ameaçarão o povo de Deus. Em especial, no versículo 26, o apóstolo Paulo, ele fala que o último inimigo a ser destruído é um inimigo especial. Que o mundo, inclusive, está lutando diariamente contra este inimigo. Veja só o versículo de número 26. Diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Perceba que o último inimigo a ser destruído não é um homem poderoso, não é o anticristo, não é as forças políticas corrompidas e corruptas desse mundo. O último inimigo a ser vencido será a morte. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele destruirá todos os seus inimigos e o último inimigo será a morte. Sim, meus irmãos, porque quando os crentes eles ressuscitarem naquele último dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eles não mais morrerão, eles não mais poderão morrer, porque a morte será destruída. E o apóstolo Paulo, ele exulta neste capítulo por conta dessa verdade, quando, por exemplo, lá no finalzinho do capítulo, ele vai dizer que quando este corpo corruptível, ele se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos, portanto, exultar diante da morte. É por isso que o apóstolo Paulo podia se orgulhar diante da morte, se gabar diante da morte por causa do seu Redentor. Ele perguntava com ousadia: onde está, ó morte, o teu galardão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, essa morte, que hoje o mundo está com tanto medo, ela será destruída. O Senhor Jesus Cristo voltará e tudo será consumado, tudo será restaurado à ordem.
e assim o Senhor Jesus Cristo entregará o reino ao Senhor Deus e Pai. E a nós será dada a vida eterna. E essa eterna será um tempo de inteira paz, será um tempo de inteira felicidade. Já não haverá mais necessidade de funerária, já não haverá mais necessidade de urnas, não haverá mais necessidade de cemitérios. Naquele dia, na verdade, o Senhor Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e a morte já não mais existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque diz o livro do Apocalipse, porque as primeiras coisas, elas já passaram. Enquanto isso, irmãos, enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, nós temos que nos consolar pela certeza daquilo que esse texto acabou de nos dizer, que o Senhor Jesus Cristo está reinando. Tudo o que está acontecendo neste mundo, aqui e agora, não é algo que aconteceu por sorte ou por azar. O nosso destino, ele não está entregue ao ocaso, mas o nosso destino, ele está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que confiou a Cristo Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. Isso deveria consolar o seu coração. Isso deveria trazer alívio às nossas inquietações nessa época que nós vivemos tão sobrecarregada de problemas. Afinal de contas, muitas vezes nós vamos sofrer neste mundo, nós vamos ficar inquietos nesse mundo, mas a alegria de saber que o nosso Rei e Salvador está sentado num trono, governando sobre tudo e sobre todas as coisas, acaba superando todas essas angústias e tribulações. O fato é que esse texto nos ensina que essas coisas, esses problemas que nós estamos passando, um dia eles terão fim. Quando o Senhor Jesus Cristo ele vier e reinar sobre tudo e sobre todas as coisas. E se eu for diagnosticado com coronavírus? E se você for diagnosticado com coronavírus, o que é que vai acontecer? Acontecerá que eu e você diremos, como o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E o que é que irá acontecer se eu morrer de coronavírus? Ou se você, meu irmão, morrer de coronavírus, o que é que vai acontecer? Acontecerá que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Note bem aqui, a morte de um crente é algo de atenção especial do Senhor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus estará contemplando tudo aquilo. Porque foi Deus quem enviou o seu Filho. Ele que enviou o seu Filho para nos dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos orar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus, rogando a Ele que nos console com essas verdades. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o nosso destino ele não está ao ocaso. Obrigado a Deus porque o nosso destino não é um túmulo gelado, escuro e úmido. Obrigado a Deus porque o nosso destino é reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. Pois cremos, ó Deus, que um dia o Senhor nos ressuscitará dentre os mortos, naquele dia bendito em que o Senhor Jesus Cristo voltar e devolver e entregar o reino ao Senhor. Queremos fazer parte, ó Deus, desse grande dia e ansiamos por esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, ó Deus, consola-nos com essa certeza, consola-nos com essa convicção de que o Senhor Deus está conosco, nos guardando e também, ó Deus, dirigindo a história, tudo de forma que lhe apraz, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Muito obrigado, ó Deus. Essa é a oração que fazemos, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe muitíssimo a cada um de vocês. O pastor de vocês está constantemente orando por cada um dos irmãos. Que Deus possa guardá-los, protegê-los e, sobretudo, fortalecer a fé dos irmãos nesses tempos em que estamos vivendo. Deus os abençoe em nome de Jesus.